Hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre dois livros que li para o meu desafio de fevereiro de ler Ásia. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu hoje venho partilhar a minha opinião de dois livros muito diferentes que eu li agora no desafio de ler Ásia. O primeiro que vos venho falar é O Amor Chegou com as Chuvas e este livro é de Mirabai. Não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas é uma senhora indiana. Isto é uma coletânea de poemas e são poemas muito antigos, muito curtos, muito simples e é um livro também muito curtinho. Basicamente, esta rapariga, acho que se chama ela senhora, é um bocadinho mais que ela, era muito novinha, calcula-se que tenha nascido em 1498 d.C. e ela era muito devota a um deus e os poemas são assim muito curtos e são poemas de amor, dessa devoção a esse Deus, todos eles. São todos muito semelhantes entre si e é uma poesia fácil de ler e de compreender, que vocês já sabem que se for uma poesia muito elaborada não mexe muito comigo, mas esta foi muito fácil de ler e muito fácil de interpretar. E lê-se bastante bem, mesmo sendo assim também curtinho. O que eu gostei mais ainda, posso-vos dizer que foi logo da nota inicial, que foi escrita por Jorge Sousa Braga, e que fala precisamente da vida desta Mirabai. E então, como já disse, calcula-se que tenha nascido em 1498, e depois casou-se muito novinha e ficou viúva logo a seguir. E a partir daí começou sempre a dedicar-se a Krishna, não tenho certeza se é assim que se pronuncia. E no fundo ela dançava em frente à imagem, ela contemplava, era assim uma adoração tremenda. E era um comportamento um bocado escandaloso na época, para uma mulher da condição social dela. E começou a ser alvo de perseguições e tentativas de envenenamento por parte da família. Então eu gostei bastante de saber assim estas coisas sobre ela, sobre a vida dela. Deve ser muito interessante ler até uma biografia ou algo do género. E nós temos então esta primeira nota que nos fala quem é então aqui a Mirabai e depois temos um glossário extremamente útil porque há montes de termos que são referidos na obra que eu não conhecia e então são poemas dedicados aqui a este deus Krishna que, segundo o glossário, é considerado um dos 12 deuses solares e que floresce na Índia medieval como principal figura de devoção. Não vale a pena eu estar aqui a elaborar muito mais. São poemas de amor, de devoção. Posso-vos ler um para vocês terem noção. Ela refere-se a ela própria como Mira, muitas vezes. E vou-vos ler aqui só um para terem um bocadinho noção do estilo. O amor tingiu a minha pele da cor daquele que levanta as montanhas. Mesmo disfarçada, reconheceu-me. Ao contemplar a sua beleza, entreguei-me. Amigas, deixem aquelas cujo amor está ausente escrever cartas. Mira entregou-se ao seu amado. Dia e noite, é só por ele que espera. Portanto, são poemas assim muito diretos, muito bonitos também. Eu não sou assim a maior leitora de poesia, vocês sabem isso, mas para quem gosta deste estilo, pá, se vocês gostam de poesia, se gostam de saber assim mais e poesia assim mais antiga, este é um que certamente vos recomendo. O outro livro que tenho para vos falar, completamente diferente, é o Memórias de um Urso Polar, da Yoko Tawada. E deixem-me já dizer que este livro consumiu a maior parte do meu mês de fevereiro. Foi uma leitura muito densa, que me custou a avançar, e ao mesmo tempo não foi nada do que eu estava à espera, e foi uma leitura que não funcionou a 100% comigo, o que foi um bocadinho de desilusão para este desafio, ter sido o livro físico maior que eu li e não ter mexido assim tanto comigo, mas acontece, acontece e faz parte. Então, este livro tem 3 capítulos, sim, 3 capítulos, com este tamanhão. 3 capítulos e cada um conta a história de um urso polar. O urso polar mãe ou avó, depois a filha e depois mais tarde o neto, filho. É um livro para adultos e é uma ficção literária, ou seja, é daqueles livros em que a escrita é o foco. É uma escrita muito bonita, muito trabalhada, não admira que a autora tenha ganho vários prémios, mas lá está, eu estava à espera de uma coisa em que a história fosse o foco e não era o caso. Lá está, uma pessoa muitas vezes vai sem ler a sinopse e estas coisas acontecem, não é? Eu estava à espera que isto tivesse foco nas personagens ou na história em si e não foi esse o foco. Basicamente este livro passa-se essencialmente na Rússia, depois eles imigram, mas não interessa, é essencialmente passado na Rússia. É um livro com muitas referências à guerra,
muitas referências também políticas, à União Soviética, a Stalin, ao Estado moderno, as coisas que se podiam ou não fazer, a fiscalização, tudo isso está aqui de fundo. E temos aqui a autora esbate, eu acho que é essa a palavra que eles usam aqui na contracapa, desfoca as linhas que separam os homens dos outros animais. E é um bocadinho assim, porque nós temos homens e temos estes ursos polares que interagem com os homens. Então a nossa primeira ursinha é uma ursa polar que trabalha no circo, é treinada no circo e a certa altura começa a escrever a sua autobiografia e depois vai tentar publicá-la, mas depois tem homens a explorá-la. Então nós temos aqui alguns animais que são tratados como animais e como homens. Temos aqui esta metáfora para simbolizar também o respeito pelo ser humano e pela vida. A autora explora muito isso e desfaz um bocadinho as linhas então do que é um animal, o que é um ser humano. E em todas as histórias eles têm as suas limitações e nota-se que são diferentes dos humanos e ao mesmo tempo são exatamente iguais. É assim um bocadinho estranho de vos dizer e vos explicar. E ao mesmo tempo temos também esta mistura entre a realidade e a ficção, ou a realidade e o sonho, essencialmente. E é muito difícil, ou pelo menos para mim, que estou cansada, que tenho poucas horas para ler, que peguei no livro sempre que conseguia, mas era pouco tempo que tinha, era muito difícil, às vezes passávamos para outro parágrafo e já estávamos dentro de um sonho e depois noutra era a realidade e depois eu já não sabia, afinal, quem é que estava a narrar a história, se era uma personagem, se era outra, se era o urso, se estávamos dentro do sonho e a certa altura eu achava que estávamos na realidade e de repente já estávamos dentro do sonho. A autora mistura e salta muito entre as coisas, não quer dizer que seja mau, obviamente, é um ponto de louvor, mas que para mim me dificultou um bocadinho a leitura e fez com que eu demorasse muito mais tempo a ler. É um livro que questiona muito o significado da nossa vida, a nossa missão, o nosso relacionamento com os outros, as nossas escolhas, as nossas paixões, se nós temos liberdade em sermos quem somos ou se já está predestinado ou pré-definido, mas é uma leitura lenta, é uma leitura metafórica, é uma leitura que não tem propriamente um princípio, meio e fim, nós temos de facto o desenrolar das vidas que se interligam, portanto os 3 capítulos têm ligação, mas é uma história mesmo para pensar e não é para, sei lá, não é uma história com um enredo mesmo tradicional. E como já disse, tem 3 capítulos, o que me dificultou imenso a leitura. Vocês já sabem que eu adoro capítulos curtos e este tipo de letra é pequenino. A saltar de parágrafos com uma metáfora atrás de outra, entre sonho e realidade, eu demorei muito tempo a ler este livro e sinceramente não fiquei muito fã. Lá está, o livro é bom, a escrita é boa, não admiro que a autora tenha ganho montes de prémios, mas não era aquilo que eu queria no momento, não era aquilo que me apetecia no momento, porque se calhar não é a leitura que vos recomendo se estiverem muito cansados e com pouca cabeça para raciocinar, portanto não era aquilo exatamente que me apetecia. Continua a ser um bom livro, mas para quem gostar desse género, para quem gostar mesmo de uma ficção literária, para quem gostar de um livro calmo, pronto, não foi o meu caso, portanto o livro não funcionou a 100% comigo, o que é uma pena porque eu estava mesmo muito curiosa para o ler. E é isso, pessoal. Aqui fica a minha opinião de 2 livros completamente diferentes que eu li para ler Ásia, de uma autora indiana e de uma autora japonesa. Digam-me em baixo se já leram algum deles, se estão curiosos para o fazer, se ficção literária é o vosso género ou não, se costumam gostar ou não. Deixem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!